Então, Mecânica dos Fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, aqui alguns exercícios sobre forças resultantes em superfícies planas submersas. Então, o primeiro exemplo diz aí: a figura mostra um conduto conectado a um tanque aberto que contém água. As duas comportas instaladas no conduto devem abrir simultaneamente quando a altura da superfície livre da água atinge 6 metros, já está indicado 6 metros. Determinar o peso da comporta horizontal e a intensidade da força horizontal R para que isso ocorra. Ambas comportas são quadradas de lado igual a 4 metros. Então, em relação à comporta horizontal, a gente vai ter aqui uma força hidrostática agindo de baixo para cima. Da mesma maneira, a gente tem aqui o peso que está agindo de cima para baixo. Ambos, vão estar localizados no CG. Então, como é dito aqui que eu tenho um lado de 4 metros, eu tenho 2 metros aqui à esquerda e 2 metros à direita. Então, resta aí para a gente fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A. Já que foi dito aqui que eu tenho uma articulação, então certamente quando for abrir ele vai girar em torno do ponto A. Então, somatório de momentos em A igual a zero, que é a condição limite. Nós temos aqui F1 vezes 2, menos o peso vezes 2. Nessa condição, o peso vai ser igual ao próprio F1. Então, o peso é igual à pressão multiplicado pela área, já que é uma superfície horizontal. A força é simplesmente pressão vezes a área. A pressão, peso específico vezes a altura. E, finalmente, a gente tem aqui o peso específico 981, já que está falando que é água, 981 kN por metro cúbico. A profundidade vai ser igual a 6 menos 3. E a área 4 vezes 4, já que é um quadrado de lado igual a 4. Então, o peso tem que ser igual a 470,88 kN. Vamos colocar aqui também que essa profundidade é igual a 10 metros, já que a comporta tem altura de 4 metros, então 6 mais 4 fica aqui 10 metros. Nessa comporta eu tenho uma força atuante igual a F2, que está localizado na profundidade YCP. Foi dito que esse ponto aqui é articulado, vamos chamar esse ponto de ponto B. Então, nesse caso, a gente vai fazer o somatório de momentos em B igual a zero. Então, somatório de momentos em B igual a zero, a gente vai ter R vezes 4 menos F vezes essa distância aqui, que a gente pode dizer que é igual a 10 menos YCP. Então, a força F2 é igual ao peso específico, HCG multiplicado pela área. Peso específico 981 kN por metro cúbico. O HCG, a gente pode dizer que é igual a 6 metros. Como ela tem 4 metros e o CG está localizado na metade, então aqui eu tenho 2 metros para baixo, 2 metros para cima. Então, HCG 6 mais 2, ou 10 menos 2, como queira, multiplicado pela área, que é 4 vezes 4. Então, a força F2, 1.255,68 kN. A localização, o YCP, YCG mais o momento de inércia dividido pelo YCG vezes a área. O YCG é o próprio HCG, porque a superfície é vertical. O eixo Y se confunde com o eixo H. Então, YCG igual a 8. O momento de inércia do retângulo, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, dividido pelo YCG, que é 8, e a área 4 vezes 4. Então, YCP fica igual a 8,17 metros. A distância é 10 menos YCP, que fica igual, então, a 1,83 metros. Substituindo na equação de cima, a gente encontra que a resultante não, a força R seria igual a 575,52 kN. Então, para que as duas comportas abram ao mesmo tempo, a comporta horizontal tem que ter um peso igual a 470,88 kN e a força R aplicada tem que ser igual a 575,52 kN. O exemplo 2 diz aí: considera uma comporta retangular de 1,5 m por 1,20 m, inclinada com água em um dos seus lados, e pede-se determinar a intensidade e a localização, medido aí na distância y, e na profundidade h, YCP e HCP, da força resultante atuante sobre ela. Então, a gente tem que força é igual a peso específico multiplicado pelo HCG multiplicado pela área.
e YCP e YCG mais a inércia dividido pelo YCG vezes a área. Antes de substituir o valor, vamos analisar melhor aqui essa figura. Aqui eu tenho uma vista lateral, mostrando a superfície inclinada, e aqui eu teria uma vista frontal, mostrando aí a outra dimensão, né? Aqui eu tenho a localização do HCG, já que ela é retangular, o CG está localizado no meio. E aqui eu vou representar também o HCG no outro lado. O HCG está numa profundidade HCG em relação ao eixo Y, numa distância YCG. De maneira que a gente pode, já que foi dada aqui a inclinação de 30 graus em relação à horizontal, calcular qual seria essa altura aqui na projeção. Se inclinado eu tenho 1,20 m, posso relacionar aqui o H com esse 1,20 m. No caso, o H seria 1,20 m vezes seno de 30, que fica igual a 0,6 metros. Com isso, a gente já consegue identificar qual seria o valor do HCG. Então, a força fica igual ao peso específico, 9.810, o HCG 2, que é a profundidade que eu tenho daqui até a face superior da minha superfície, mais 0,6 dividido por 2, multiplicado pela área, a área que é igual a 1,20 m por 1,5 m. Então, a força resultante, 40.613,4 newtons. Então, já temos aí o valor da força, que está localizada no CP, que é a próxima coisa que a gente vai calcular. Então, em relação ao CP, a gente tem que ele está na profundidade HCP em relação ao plano inclinado, numa distância YCP. Novamente, a gente pode relacionar o HCG com o YCG. Então, YCG, HCG dividido por seno de 30. Como o HCG foi 2,30, o YCG fica igual a 4,60. Daí a gente já consegue calcular agora o YCP, que vai ser igual a 4,6 mais o aumento de inércia. Novamente a gente tem um formato retangular. Então, base vezes altura ao cubo dividido por 12. YCG 4,6 e a área 1,5 por 1,2. Então, YCP fica igual a 4,63 metros. Como a questão pede o YCP e o HCP, a gente pode relacionar o HCP com o YCP. Então, HCP 463 seno de 30 fica igual, então, 2,31 metros. É isso.